A Primeira Guerra Mundial. Entre os anos de 1871 a 1914, os países europeus estavam vivendo uma época de euforia e avanços tecnológicos, que ficou conhecida como a Belle Époque. E apesar dos países europeus estarem vivendo uma época de euforia e relativa paz, tinha um porém, e eles sabiam que uma hora ou outra uma guerra iria acontecer. Depois da Guerra Franco-Prussiana entre a Alemanha e a França, a Alemanha acabou humilhando a França e acabou cedendo alguns de seus territórios, além de também ter que pagar uma bela dívida para a Alemanha, o que foi uma completa humilhação para a França. Então a França queria uma espécie de revanche contra os alemães. Então os alemães, com medo de acabarem perdendo a guerra e perder seus territórios, eles acabam fazendo uma aliança com a Rússia e com a Áustria-Hungria. Porém, isso não dá muito certo, porque a Rússia e a Áustria-Hungria não se davam muito bem. E então a Rússia deixou a aliança. Só que, porém, mais tarde, a Alemanha convidou o Reino da Itália, formando assim o Tratado da Tríplice Aliança. Então a França, vendo isso, ela decide fazer também uma aliança com outros países também. Ela faz então um tratado com a Rússia, que nesse momento já não estava feliz com os alemães, e também com o Reino Unido, pois o Reino Unido e a Alemanha ficavam em uma disputa para ver quem é que tinha mais poder na Europa. Então, com tudo isso, só faltava um motivo para a guerra, e isso aconteceu nos Balcãs. O arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando foi fazer uma visita de estado na cidade de Sarajevo. Então, sabendo disso, um grupo terrorista conhecido como Mão Negra tentou armar uma emboscada para assassinar o arquiduque, mas falha. E então, um estudante chamado de Gavilho Príncipe acaba assassinando o Francisco Ferdinando. E esse Gavilho Príncipe era da Sérvia. Os austro-húngaros já não gostavam da Sérvia, e com isso eles assumiram que o assassinato foi a mando do governo sérvio. Então eles mandaram uma carta com exigências à Sérvia e ela recusou. Então eles declararam guerra à Sérvia, iniciando assim a Primeira Guerra Mundial. Como os sérvios eram amigos da Rússia, os russos mobilizaram tropas para ajudar os sérvios. Porém, a Alemanha não gosta do que a Rússia fez e declara guerra à Rússia. A Alemanha também já aproveita e declara guerra à França, já que eles eram aliados. O Reino Unido fica de fora na guerra por enquanto, mas não declara neutralidade. Já a Itália declarou, pois, segundo eles, o Tratado da Tríplice Aliança era de defesa. E como nesse caso a Áustria e a Alemanha declararam guerra, eles não tinham obrigação de entrar. Como a Alemanha tinha que cuidar da Rússia e da França nas duas frentes, eles decidiram que iriam atacar a França para depois começar a invadir a Rússia. Porém, a Alemanha sabia que a França iria proteger muito bem a sua fronteira, então eles optaram por invadir a Bélgica para usar suas fronteiras. Então, com isso, o Reino Unido entra na guerra do lado da França, já que eles invadiram a Bélgica, que era um país neutro. Enquanto isso, a Alemanha estava entrando cada vez mais em território francês, estava chegando perto de Paris, porém eles são parados pelos franceses e britânicos que já estavam ali, o que fez os alemães recuarem um pouco. Então, com isso, os alemães começaram a construir trincheiras para defender seus territórios que tinham conquistado. Os aliados fizeram a mesma coisa, iniciando assim a guerra de trincheiras. E então ficou assim por um bom tempo na frente ocidental, que como era muito difícil de conquistar uma trincheira, as coisas ficam estagnadas na frente oriental. Porém, em mudanças territoriais, já que as maiores batalhas aconteceram aqui. Também sem contar que as condições de vida em uma trincheira eram horríveis. Era um lugar sujo, úmido e às vezes cheio de ratos que faziam os soldados também ficarem doentes. Uma das coisas que mais marcaram a Primeira Guerra Mundial foi por causa do avanço tecnológico da Belle Époque. Então, com isso, os soldados começaram a usar armas químicas, metralhadoras, lanchas-chamas, enfim, todo tipo de tecnologia que eles desenvolveram na Belle Époque, eles usaram aqui na Primeira Guerra Mundial, o que fez com que
essa guerra ficasse marcada por causa disso, por causa do avanço tecnológico que teve na bela época que os soldados usaram na Primeira Guerra. Enquanto isso, a guerra também acontecia na África. Também a guerra acontecia também na Ásia. Assim, os japoneses, então, como eles eram amigos do Reino Unido, eles começaram a invadir algumas colônias alemãs que eles tinham na Ásia e também algumas ilhas do Pacífico. Enquanto isso, a guerra estava desse jeito. A Alemanha e a Áustria-Hungria já tinham dominado uma boa parte da Rússia. O Império Otomano tinha também declarado guerra à Rússia e vai lutando contra a Rússia nos Multicáucasos, porém ela não consegue. E os sérvios também estavam conseguindo segurar o avanço dos austro-húngaros, por enquanto. Enquanto isso, também essa era a situação. A Alemanha e a Áustria-Hungria estavam lutando contra a Rússia. Também os sérvios também não estavam conseguindo mais resistir ao avanço dos austro-húngaros e também dos búlgaros, que entraram na guerra do lado dos impérios centrais. Em 1917 também a Rússia então sai da guerra em troca de todos esses territórios. Então a Alemanha então começa então a lutar contra a França com o Reino Unido fortemente. Porém os franceses e os ingleses conseguem segurar o avanço dos alemães por enquanto. Enquanto isso, também os Estados Unidos entram da guerra do lado dos aliados para ajudar os franceses e britânicos, já que porque a Alemanha afundou vários navios americanos e também tinha enviado um telegrama para o México, tentando convencê-los para atacar os Estados Unidos caso eles entrassem em guerra. Enquanto isso, também no mesmo ano, também em abril de 1917, o Brasil declara guerra à Alemanha e manda médicos para ajudar os feridos e patrulha os mares, já que porque a Alemanha também afundou vários navios brasileiros em um bloqueio continental que os alemães tinham feito na ilha da Grã-Bretanha. Enquanto isso, então, agora com a ajuda dos americanos, os aliados estavam conseguindo empurrar mais o já desgastado exército alemão. Enquanto isso, também vários outros países também aliados da Alemanha também acabaram se rendendo, já que eles estavam perdendo a maioria das batalhas. Porém, a Alemanha não queria se render. Porém, as coisas da Alemanha não estavam indo muito bem, então o imperador alemão acaba abdicando ao trono, então a Alemanha acabou virando uma república e foi obrigada a se render, dando fim à guerra em 11 de novembro de 1918. Eles também foram obrigados a assinar o Tratado de Versalhes, que basicamente culpava a Alemanha por toda a guerra. Ela estava obrigada a reduzir seu exército para apenas 100 mil homens. Também tiveram que pagar débitos absurdos da guerra. Vários países foram criados, vários surgiram. Os Estados Unidos viraram a grande potência econômica ibérica do mundo e o mundo viveu em paz por uns 20 anos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele ficou bem simples, já que ele deu, apesar de simples, ele deu bastante trabalho de fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês puderem se inscrever no canal, ativar o sininho, vão me ajudar demais, tá bom? Também poderia deixar o like no vídeo, tá? Também vai me ajudar demais. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo.